Então vamos voltar lá para a carta de 2 Pedro, terminando hoje, se Deus assim o permitir, o capítulo 2 de 2 Pedro. Essa exposição chegou na parte 6. O que nós já vimos dentro dessa carta de 2 Pedro? Especialmente nesse capítulo 2, quando Pedro começa a falar algumas características, algumas obras, algumas maneiras de comportamento destes homens chamados falsos mestres, né? O que nós já vimos? Em resumo, o que a gente pode ver nesse capítulo 2 até aqui? Em primeiro lugar, que esses falsos mestres, eles arrogam para si uma autoridade que não lhes compete. Eles eram arrogantes e arrogavam para si uma autoridade que não era reconhecida oficialmente. Então eram homens que se diziam pastores, se diziam líderes, enfim, eles queriam sempre estar ensinando alguém. Eles queriam sempre ter uma posição de eminência. Eles queriam sempre estar envolvidos e estarem numa atmosfera de influência dos mais novos ou como Pedro diz, dos inconstantes na fé, né? Em primeiro lugar, eles arrogavam essa autoridade para si. Queriam ser sempre o centro da conversa nas rodinhas de conversação das pessoas. Em segundo lugar, eles não têm lei nem limites em sua conduta. Esses falsos mestres não obedeciam a nenhuma regra. Eles não tinham regras, não submetiam a regras. E ficavam bravos quando alguém lhes exortava para que eles entrassem para dentro das regras eclesiásticas, para regras de uma igreja local, para as determinações bíblicas, ou para as determinações de um regimento interno de uma igreja, enfim. Eles não aceitavam aquilo. Obrigado. Então eles não respeitavam e não tinham leis e nem limites de conduta. Em terceiro lugar, eles também menosprezavam todo tipo de governo. Eles não tinham regras e então eles não precisavam respeitar ninguém, eles não tinham que prestar conta para ninguém, eles não respeitavam nenhum tipo de autoridade. E Pedro diz então que eles menosprezavam todo tipo de governo, de autoridade superior. Eles não tinham superiores. Por cima deles só o Boeing da Varig, e não tem mais Varig, né? O Boeing da TAM. A TAM também não tem, acho que agora é Latam, né? Estou por fora. Mas eles não tinham ninguém por cima deles, não tinham autoridade nenhuma, não respeitavam nenhum tipo de autoridade. Quarto lugar, eles não serviam para nada. Pedro diz que eles eram como brutos irracionais, criados naturalmente para a sua própria destruição. Pedro diz isso alguns versículos antes do que nós vamos estudar daqui a pouco. Além disso, e eles não serviam para nada. Nós fizemos uma comparação desses animais, né, que não servem para nada. Trouxemos alguns exemplos aqui, né, comparando com esses brutos irracionais, como se fossem animais que não prestavam para nada. Tipo barata, rato. A gente fica se perguntando, por que Deus criou esses animais? Para sua própria destruição, né? E assim esses homens eram também. Em quinto lugar, eles são movidos pela imoralidade sexual desavergonhada. É aquela imoralidade sexual que não é um simples pecado de adultério e a pessoa se arrepende e volta para casa. Não. Ele se mantém numa vida de imoralidade sexual tal que ele já não tem mais vergonha na cara. E Pedro diz que eles praticam isso de dia. Enquanto Paulo diz que aqueles que são imorais, eles pecam à noite, mas nós somos filhos da luz ou do dia, porque nós procuramos andar em santidade. O crente procura andar sem pecado, somos filhos do dia. Paulo diz que os que pecam à noite. Agora esses aqui vão além, eles pecam de dia mesmo, e não se importam com os falatórios, não se importam com sua própria reputação mais. Então eles são desavergonhados. Em último lugar, Pedro diz que eles são avarentos e mais do que avarentos,
Avarento é simplesmente o que ama o dinheiro e tem o dinheiro como regra principal da sua vida. Ele corre atrás do dinheiro e o dinheiro é o Deus dele. Esse é o avarento. Mas eles eram mais do que isso. Pedro diz que eles eram experts em manipular as pessoas a favor de si mesmos. Eles conseguiam manipular as situações para fazer com que as pessoas lhes servissem como fonte de lucro. É mais do que simplesmente ser avarento. Vejam a situação desses falsos mestres. Extremos, terríveis. Bom, agora nós vamos estudar então do versículo 17 até o 22. Vamos ler todo o trecho para a gente ver o que mais Pedro fala desses homens. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 17 até o fim do capítulo. Diz assim: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Vamos fazer uma oração, irmãos? É um trecho bastante complexo. Tem versículos aqui que nos deixam com uma certa dúvida a respeito da salvação, mas vamos buscar de Deus, para que Deus possa, através do seu Espírito, elucidar as Escrituras, pois só Ele pode trazer a verdade e abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a gente compreenda essas verdades, e que elas sejam úteis para a edificação da igreja. Vamos orar. Ó Deus, nós confiamos, Senhor, na suficiência das Escrituras. Nós confiamos no poder do ministério do Teu Espírito. Mas também nós cremos e sabemos da nossa limitação intelectual diante da Tua palavra, pois ela é espiritual e nós somos muitas vezes carnais. Mas precisamos então que o Teu Espírito em nós abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê a mente de Cristo nessa noite, para que possamos compreender as verdades contidas nesse trecho das Escrituras. Que o Senhor beneficie a Tua igreja com revelação, Senhor. Que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito que Ele sim é o nosso mestre. E nós confiamos no ministério dEle, não de homens. Senhor, edifica a Tua igreja então, por fim. Nós te pedimos para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aqui nós vamos encontrar então nessa passagem duas coisas. Nós vemos o título, na verdade, desse trecho, para que você possa ter em mente o foco desse trecho, é a decepção e o juízo dos falsos mestres. A decepção que esses homens vão provocar nos seus seguidores e o fim deles. Mais uma vez, Pedro vai falar sobre o juízo deles. Então Pedro descreve agora, nesse trecho que nós lemos, as implicações finais da degradação moral dos falsos mestres e também dos seus seguidores. A gente precisa entender que toda a destruição que Pedro diz aqui que fatalmente irá acontecer sobre os falsos mestres, também se dirá sobre aqueles que os seguirem. A gente precisa entender isso.
Como eu disse, então, são duas implicações desse trecho aqui. Implicações finais da degradação moral desses falsos mestres e seus seguidores. A primeira delas, primeira implicação, vai do versículo 17 até o 19. A primeira implicação seria essa: eles decepcionam os que apostaram neles. Esses homens vão decepcionar os seus seguidores, que apostaram neles, que confiaram neles. Por fim, Pedro diz, como um homem experiente, como um velho experiente, como alguém vivido, conhecedor da verdade da igreja, um homem maduro e calejado pelas suas próprias falhas, erros e pecados. Ele diz: eu já vi muita coisa na vida, e eu sei que o fim deles é fatal, e não só deles, mas de todos os que confiarem neles, em detrimento da palavra de Deus. Vocês vão ver o fim deles. Pedro garante que isso vai acontecer. Segunda implicação, dos versículos 20 até o 22, Pedro diz que eles serão mais culpados do que os ímpios, mostrando a gravidade do erro deles. Para quem imagina que para Deus não existe pecadinho e pecadão, a gente vai ver alguma coisa diferente aqui nessa noite. O dolo, a gravidade do erro desses homens vai trazer sobre eles um juízo sobremodo maior do que em outras situações. E um lembrete aqui antes de começar a estudar o trecho, um lembrete que eu já havia falado nas outras aulas. Fica bem claro para toda a igreja que o bom mestre não somente apresenta o caminho da verdade para quem? Para as suas ovelhas. O bom mestre tem a obrigação de mostrar o caminho reto, mostrar o caminho da verdade, mostrar o caminho certo para os seus irmãos. O bom mestre tem essa incumbência de mostrar esse caminho e exorta os seus irmãos a seguirem por ele. Por isso que muitas vezes os homens de Deus, os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que têm a incumbência de governar o rebanho, que pastoreiam o rebanho, muitas vezes eles são tidos por chatos, porque eles batem na tecla: meu irmão, minha irmã, não entra por esse caminho. Meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo para você, isso é um erro, cuidado. E muitos são mal entendidos, como aqueles que querem se intrometer na vida alheia. Na verdade, existe uma responsabilidade da liderança diante de Deus para com o seu rebanho. E se eles não fizerem isso, eles vão ter que responder diante de Deus por não ter falado. Agora, se eles falarem, se o rebanho não entrar pelo caminho ou algum irmão não obedecer, a Bíblia diz que o sangue dessa pessoa, que provavelmente morrerá, não recairá sobre a cabeça do profeta. Mas a obrigação dele é falar. Ele precisa falar. Ele precisa alertar o rebanho. Se ele não fizer isso, aí sim, o sangue daquela pessoa, quando entrar em juízo com Deus, cairá sobre a cabeça do profeta. E aí a coisa fica feia para o lado do profeta. Deus diz assim em Ezequiel. Mas em segundo lugar, além de mostrar o caminho certo e exortar os irmãos para que sigam por ele, o bom mestre, ele também apresenta o caminho do erro. É o que Pedro está fazendo aqui. Ele mostra o caminho certo, mas ele também mostra o erro, o engano. Ele dá características, detalhes importantes para que a igreja não tenha ninguém que fique mal informado, para que os irmãos todos possam ter noção mínima que seja do perigo do engano, do caminho do erro, para que eles não caiam. Então precisa mostrar o caminho certo. E quando tem caminho errado, também precisa falar: meu irmão, esse caminho assim, 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 essa pessoa que age dessa e dessa e dessa maneira, e que fala isso e isso e isso, é um caminho errado. Não entre por ele. Então o bom mestre faz isso. Também ensina o caminho do erro para que eles não entrem, que a igreja, que os membros não entrem pelo caminho do erro. Ele alerta, ele previne a igreja. Vamos à primeira implicação, então. A partir do versículo 17, Pedro então vai descrever a inutilidade dos falsos mestres, que ele já havia dito, que eles não servem para nada, a não ser para atrapalhar. E agora Pedro diz, ele vai mostrar a inutilidade dos falsos mestres,
que ele já havia mencionado antes, que vai, por fim, decepcionar aqueles que acreditaram neles. Eles vão acabar decepcionando. Versículo 17. Em primeiro lugar, Pedro faz uma analogia desses homens, desses falsos mestres, como fontes sem água. Repararam aí? A primeira comparação que Pedro faz aqui, é chamar eles de fontes sem água. O que é que significa fonte sem água? Quer dizer que eles prometem saciar a sede das pessoas de alguma forma. Não é só sede de água, irmãos, entendam, é sede de alguma coisa. Nós às vezes temos vontades, temos algum tipo de sede de alguma coisa. A nossa carne pede muitas coisas. Nós temos muitas vontades, desejos. E esses homens prometem saciar essa sede. Prometem que eu conheci um caminho que vai satisfazer você. Um caminho bom. E você vai poder se saciar nele. Ele promete isso para essas pessoas. Além de Cristo e de sua palavra. Por quê? Porque esses homens estão dentro da igreja. E assim eles falam, olha, eu entendo que Cristo e a sua palavra não satisfazem plenamente você. Eu entendo que a vida da igreja tem muita restrição, não é? Tem muito limite, tem regras, e você tem sede de alguma coisa, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. É mais ou menos isso que eles fazem. Só que Pedro chama eles de fonte sem água. Quando eles ouvem isso do mestre, eles falam assim, oba, agora sim eu vou viver feliz, agora sim eu vou me saciar. E quando eles vão à fonte, o que é que acontece com a fonte? Ela não tem água. Depois de eles estarem entrando por aquele caminho junto com esses falsos mestres, começam a andar com eles, começam a fazer essas coisas, achando que a alegria, enfim, foi encontrada. O que é que eles acham? Nada. Continuam com sede. Fonte sem água. É isso que Pedro fala em primeiro lugar. É uma nova maneira de viver um cristianismo. E ele diz aqui com libertinagem, não é? É algo que pudesse matar essa sede interior insaciável. E depois de um tempo, então, eles vão encontrar a primeira decepção aqui, desses seguidores dos falsos mestres. Eles vão continuar com sede. Eles vão ver que aquele caminho, longe de Cristo, longe da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, mas um caminho promíscuo, um caminho misturado, aliás, híbrido, não vai saciar. E eles então se sentem decepcionados por terem apostado nesses homens, por terem dado ouvido a essas pessoas e por terem seguido essas pessoas. Por fim, eles vão se sentir ainda vazios e totalmente, amargamente decepcionados. Da mesma forma, Pedro chama eles agora de névoas impelidas por temporal. Vejam a semelhança dos termos que Judas também usa na sua carta. Dá um pulinho, logo depois de Pedro vem João e vai até a carta de Judas, a última carta antes de chegar em Apocalipse. A carta de Judas, versículos, vamos ver aqui, 12 e 13. Judas fala algo semelhante aqui. Vejam que eles lutam contra as mesmas pessoas, ou o mesmo tipo de gente. Judas também luta ao lado de Pedro contra essas pessoas para preservar a sua igreja. E nos versículos 12 e 13, Judas fala assim: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Só um trechinho que Judas fala, que eles parecem nuvens sem água impelidas pelo vento.
Pedro está querendo dizer, semelhante a Judas, ele quer trazer a ideia que era muito clara para os israelitas. Qual era a principal fonte de sobrevivência do povo de Deus, do povo de Israel? Era a agricultura. Pecuária e agricultura. O agricultor, depois do plantio, uma das coisas que ele mais espera são as nuvens. Ele espera as chuvas. Ele espera que as chuvas reguem a terra o suficiente para que a colheita, depois de algum tempo, apareça, para que o plantio floresça e dê frutos e eles possam colher. É a grande expectativa do lavrador. Então é isso que Pedro está usando essa analogia aqui. O lavrador, depois que ele semeia, ele fica olhando para cima o tempo todo, né, para ver se aparece alguma nuvenzinha. Esses homens, chamados de falsos mestres, eram semelhantes a essas nuvens, eles até apareciam. E quando o agricultor olhava para o alto, ele falava: oba, está chegando a chuva. As nuvens estão negras, quer dizer, parece que estão carregadas. Tem água. Mas de repente vem o vendaval, e o vento leva essas nuvens embora, e continua seco. Semelhante, né? Não sei se vocês também tiveram já essa experiência. Aqui em Mato Grosso do Sul, quando nós viemos de São Paulo, eu experimentei isso um pouco aqui, né? De uma proporção bem menor, óbvio, né? Por exemplo, quando chega o mês de agosto, eu não sabia que aqui era essa secura e ventania toda, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Então, é engraçado que a gente ficava assim um pouco frustrado, porque eu ajudava minha esposa a limpar a casa, e depois a ventania chegava e, questão de minutos, a casa estava pior do que antes. E o pó tomava conta da casa inteira. Então, de vez em quando, em agosto, setembro, começava a formar algumas nuvens, né? E a gente ficava pensando: ô Senhor, que bom, como é que resolve o problema da poeira? Com uma boa chuva. Resolve, pelo menos em parte, não é? E a gente ficava olhando para o céu: opa, está chegando a chuva, e de repente aquela ventania levava a chuva embora e não resolvia o problema. Então era mais ou menos essa expectativa, e há uma frustração. E assim Pedro fala: essas pessoas que estão seguindo esses falsos mestres, eles não vão saciar sua sede, porque eles são fontes sem água. Eles são nuvens que até ameaçam com o barulho do trovão, mas eles vão embora. E eles então decepcionam essas pessoas. Quem seguirem esses homens, os que apostarem nele, vão quebrar a cara, vão continuar com fome, com sede e decepcionados por fim, não é? É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Agora, versículos 18 e 19, em segundo lugar, Pedro diz que eles prometem uma falsa liberdade. Eles estão querendo vender o peixe aqui para os seus discípulos, para os seus seguidores, de que eles estão vivendo agora sim. Eu achei a liberdade. Por quê? Porque eu não tenho regras. Porque eu não preciso submeter a ninguém. Agora sim, é essa alegria que eu queria. É essa liberdade que eu queria. Né? Quando na verdade, Pedro diz que, na verdade, eles estão vivendo em libertinagem. E Pedro diz que esses falsos mestres, eles proferem palavras jactanciosas de vaidade. Sabe o que quer dizer isso? Primeiramente, eles estão tentando atrair seguidores através de uma boa conversa, um bate-papo, né? Uma conversinha, tentando vender o peixe deles. Olha, essa igreja não presta, eles estão cobrando muito de você, você não precisa disso. Você não precisa de regra. Aliás, quem põe regra é legalista. Né? Então começa a fazer isso. E eles começam a vender o peixe. Conversa jactanciosa. Palavras arrogantes. Por quê? Porque eles são arrogantes. Eles são orgulhosos. Eles são tão convictos do erro que eles falam com autoridade. Eles falam com convicção. O que você está fazendo lá dentro ainda? Você não quer ganhar liberdade, não? Você é tonto. Com muita convicção, jactanciosamente,
Só que Pedro diz que a palavra não é só jactanciosa, mas ela é de vaidade. O que quer dizer vaidade na Bíblia? Vazia. Ela é oca. Ela não tem substância. E ela não presta para nada. Mas são essas as palavras de engano. Então, primeiramente, eles querem oferecer essa liberdade através de uma boa conversa. Em segundo lugar, Pedro diz também que eles querem apanhar essas pessoas incautas, essas pessoas inconstantes, através também da sua prática, da sua ética. Porque ele diz, no versículo 18, além das palavras jactanciosas, também engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Eles começam a mostrar para os outros, olha como é que faz. Olha, eu não tenho regra. Olha, eu saio com todo mundo. Olha, eu corro atrás do que eu quiser. Eu não preciso de dar retorno para ninguém. Eu não preciso prestar contas para ninguém. E nessa libertinagem, quer dizer, viver sem regra nenhuma, eles começam a fazer a cabeça de alguém, fazer a cabeça das pessoas. Eles começam a mostrar para essas pessoas, é verdade, peraí, sabe que esse cara tem razão? Sabe que esse cara, gente, o cara está curtindo a vida, o cara está experimentando uma alegria, o cara está tendo liberdade para fazer o que ele quer, e eu estou aqui, dentro de um aprisco. Existem cercas que alguns aí dizem que é para proteger. Proteger nada, é para não deixar eu fazer o que eu quero. Essa é a ideia. Conversas e prática, mostrando, ó como é que faz. Vem aqui em casa que eu vou te mostrar como é que faz. Fica comigo que eu vou dar um exemplo para você. Essa é a ideia dos falsos mestres, através da ética. Eles dizem então que eles começam a engodar. A palavra engodar aqui é enganar. Os falsos mestres então têm esse poder de persuasão. Eles são arrogantes, eles são convictos. E quem não está firme na palavra pode ficar meio duvidoso. Pode botar em questionamento até a palavra de Deus. Os ensinamentos de uma boa igreja. Vamos botar em confusão a cabeça dos inconstantes. Eles seduziam então também, não só por palavras, mas também pela sua ética liberal. E Pedro diz que eles seduzem essas almas inconstantes, afastando essas pessoas do caminho da justiça, que ele diz no versículo 21, que eles mesmos se desviam do caminho da justiça e levam outros atrás deles, que estavam fugindo do erro. Diz no fim do versículo 18. Então, eles prometiam uma falsa liberdade, que ele diz aqui no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são, o que eles são, irmãos? Escravos. Como é que um escravo promete liberdade? O cara está preso. Você já pensou um cara preso? Vai visitar alguém no presídio e pergunta para ele se ele tem alguma coisa de liberdade para me oferecer. Eles são escravos. Escravos do quê? Eles são escravos da corrupção, que diz aqui no versículo 19, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem é o vencedor aqui? É o pecado. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6 inteirinho. Paulo fala sobre isso. Mas o versículo, abra comigo em Romanos capítulo 6, versículos 15 e 16. Romanos 6, 15 e 16. Paulo diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo faz duas perguntas. E aí, gente, vamos continuar pecando porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Por quê? Versículo 16. Não sabeis
que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vocês não sabem disso? Paulo está falando para os romanos, para a igreja. Vocês não têm esse entendimento? O que é que Paulo está falando aqui que nos ajuda a entender o que Pedro está falando também? Paulo está falando o seguinte: vocês não foram salvos pela lei, mas sim pela graça. A graça vos libertou do pecado, do poder do pecado, para viverem na lei moral de Deus. Então, nós somos salvos e capacitados pelo Espírito de Deus para vivermos sobre regras. As regras que a carne enferma não dava condições de nós praticarmos a lei de Deus. Outrora nós não tínhamos condições, mas uma vez salvos pela graça, não pela lei, nós somos capacitados a viver debaixo das regras e da lei de Deus. E Paulo diz que se você fica preso ainda no pecado, você ainda não foi libertado. Você ainda continua escravo daquele a quem você obedece. Então, se você continua obedecendo ao pecado, você continua servo do pecado, e isso vai te levar para qual o salário do pecado? A morte. E quando Cristo nos libertou, Ele nos deu vida, derramou o seu Espírito sobre nós e nos capacitou a vivermos de maneira santa. Agora nós somos escravos de Cristo, para vivermos sob as regras de Cristo. E é isso que Pedro está falando também. Esses homens estão oferecendo uma falsa liberdade, porque nem eles são livres, porque eles são escravos do pecado, escravos da sua própria corrupção. Então, o que você acha que eles vão oferecer para você? Que liberdade é essa? É isso que Pedro quer abrir os olhos deles, ou alertá-los. Cuidado com as promessas de uma falsa liberdade, porque parece muito gostoso e é para a carne, mas que vai levar para a morte. É isso que Pedro está falando também. Todas as vezes que Pedro fala, a gente vai ver agora que ele é repetitivo, falando de destruição, destruição, destruição desses homens e dos seus seguidores. Muito bem, então é isso que Pedro então fala aqui no versículo 19. Por fim, com o passar do tempo, os seguidores então dos falsos mestres, fechando aqui o trecho que fala da primeira implicação sobre a decepção daqueles que apostaram nesses falsos mestres, eles vão chegar então a essa amarga decepção com seus mestres. Só que aí pode ser tarde, aí pode ser muito tarde. Pedro já viu isso. É como se Pedro estivesse falando: olha, essa história eu já vi, eu conheço essa história. O fim deles é a destruição. Meus irmãos, não sigam por esse caminho, porque não vai dar em nada. Aliás, vai dar sim, vai dar em morte. Então não entre por eles, meus irmãos. É isso que Pedro está querendo dizer. Por fim, vocês vão se decepcionar com esses falsos mestres. Segunda implicação, do versículo 20 até o fim do capítulo. Eles então serão mais culpados do que os ímpios. Aliás, que coisa interessante, não é? A gente pensa que nós não sabemos aqui quantificar o tamanho do juízo ou do castigo nas eras eternas. Nós não temos esse dimensionamento. Nós não sabemos essa dimensão. Nós não temos ideia. Mas o que nós temos ideia é do que a Bíblia nos ensina, que para o ímpio, óbvio, ele está separado irremediavelmente de Deus, por sua incredulidade. Só que Pedro diz que para esses homens aqui, o juízo será ainda maior. Ele começa a dizer, versículo 20, que o seu estado final, último, tornou-se pior do que o primeiro, ele diz no versículo 20. Por quê? Em primeiro lugar, versículo 20. Eles proclamaram uma fé.
Eles proclamaram de boca para fora. Eles disseram: não, eu creio no Senhor. Não, eu ouvi o Evangelho, eu creio no Senhor. Eu quero ser batizado. E diz no versículo 20: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles proclamaram a sua fé e durante um período eles até andaram de maneira reta na igreja. Eles até submeteram a algumas regras. Eles viveram de forma religiosa. Houve uma pseudo-transformação, uma falsa transformação, uma falsa conversão. Eles viveram um período no caminho reto. Primeiro confessaram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois começaram a andar, até pareciam que eram verdadeiros crentes. E isso é muito difícil de dizer isso, irmãos. O negócio aqui é muito pesado, complexo, mas é real e é bíblico. Então isso que aconteceu, e Pedro diz que eles estavam dentro da igreja, então andando dessa forma. Mas chega um ponto que eles se deixam enredar. Vejam na segunda metade do versículo 20. Se deixam enredar de novo e são vencidos. Quando isso acontece, quer dizer, eles voltam para o caminho do pecado, abandonam, eles começam a desviar paulatinamente, devagarzinho, começam a abandonar a igreja, começam a entrar pelo caminho do pecado, devagar, e chega um ponto que começa a crescer aquilo, e eles se desviam totalmente. E Pedro então diz que esse estado agora é pior do que o anterior. Qual é o anterior? É de incredulidade. É que eles não criam no Senhor, eles não tinham professado ainda a fé. É difícil, é um caminho perigoso? Lógico. Tá? Não tem o nome escrito no livro da vida, não é? Não serão salvos. Agora esses aqui, além de não ser salvos, eles vão ainda desfrutar, eu sei que não é essa palavra, não é? Mas eles vão sofrer um castigo maior ainda. E isso aqui não está quantificado na Bíblia, tá? A gente não sabe explicar o que vai acontecer. Mas é um fato que nos deixa temerosos. É um fato que congela o nosso coração de pavor e de temor. Que, inclusive, eu gostaria de mostrar para vocês que Pedro, ele é enfático, repetitivo quanto a essa destruição. Por exemplo, ele falou aqui para nós, a partir do versículo 17, voltando só um pouquinho, ele diz que para eles, vejam o final do versículo 17, para eles está reservada a negridão das trevas. Pedro está falando, eles vão ser destruídos, eles vão ser castigados. Pedro não está brincando, ele está falando de fato, eles vão ser destruídos. Ele não está falando de uma possibilidade. Não, ele está dizendo assim, para eles já está reservada. Como é que é aquela negócio? Você espera que a tua batata está assando, né? É mais ou menos isso. Pode ter certeza que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Gálatas capítulo 6, 7, se eu não me engano. 6, versículo 7, se eu não me engano. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Esses homens brincaram dentro da casa de Deus. É isso que eles estão falando, é isso que Pedro está falando. Então Pedro fala, eles vão ser destruídos. Para eles está reservada a negridão das trevas. Olha, Pedro já havia falado, eu quero ser enfático como Pedro é, com vocês também nessa noite. Vejam o perigo, porque Pedro é repetitivo. Ele garante que a destruição é certa. Ele diz no capítulo 2, volte um pouquinho, ele diz no versículo 1, final do versículo 1, Pedro diz, aí no capítulo 2 mesmo, finalzinho, ele diz, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Primeira ameaça, primeira declaração de Pedro, eles vão ser destruídos. Segunda, está no versículo 3, final do versículo 3, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então Pedro diz, vai acontecer. Em terceiro lugar, Pedro dá 3 exemplos, do versículo 4 até o versículo 8 do capítulo 2, ele dá 3 exemplos de destruição. Quais são eles? Nós já estudamos esses dias. Primeiro deles, os anjos caídos.
A destruição veio, chegou, como aconteceu com eles lá no passado, já aconteceu com os anjos, vai acontecer com essas pessoas. Segundo exemplo, Noé, o mundo de Noé, o mundo corrupto na época de Noé. O que é que Pedro diz? Houve o dilúvio, aconteceu. O que aconteceu? O mundo foi destruído. Vai acontecer com eles também. É certeza. Nisso você pode apostar. Terceiro exemplo, o mundo na época de Sodoma e Gomorra. E Pedro diz, do jeitinho que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu de fato, Deus prometeu e fez, assim Ele está prometendo e vai fazer com esses homens também. Vocês podem escrever e assinar embaixo que é certo e líquido, ou líquido e certo. É certo que essa destruição chegará. E tem mais, versículo 9, Pedro fala de novo, que Deus sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Olha quantas vezes Pedro repete, gente. Versículo 12, ele diz que esses homens são como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. E no fim do versículo 12, na sua destruição também hão de ser destruídos. Comecinho do versículo 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram. Ou seja, eles plantaram, eles vão colher, é certo. Começo do versículo 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram. O que quer dizer extraviou? Quer dizer que foi para o inferno. Quer dizer que não voltou mais. Extraviou para nunca mais voltar. Então vejam as ameaças repetidas de Pedro ao longo de todo o capítulo 12. Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Por que Pedro faz isso? Para mostrar para os seus irmãos que com Deus não se brinca. Que nós não podemos brincar com Deus. Nós não brincamos de igreja, irmãos. Nós não brincamos de igreja. E a igreja tem que estar sob a luz da palavra de Deus, não sobre o que eu penso ou o que eu acho. É isso que Pedro fala. Então, a partir do versículo 20, nós já falamos, né? Versículo 20, diz aqui que o seu estado então tornou-se pior que o primeiro. Significa que o estado dos falsos mestres é pior do que os ignorantes incrédulos. Ele diz que a gravidade do pecado desses falsos mestres, o dolo dos seus pecados, ou a gravidade, a intensidade, é pior do que a incredulidade. É pior do que a incredulidade. Como se isso fosse possível. É isso que ele quer dizer. Por isso, que os pecados do líder, eu gostaria de lembrar você, os pecados do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos do que os pecados de um membro de uma igreja. Por quê? Porque os pecados do líder são mais graves porque ele tem conhecimento maior que os outros. O líder tem por obrigação ter um conhecimento maior da palavra de Deus. Por isso ele é mais grave, porque ele é mestre. Se ele é mestre, então, ande como um mestre. Comporte-se como tal. Em segundo lugar, o pecado do líder é mais grave que o dos outros, porque ele é mais hipócrita. Por quê? Porque ele prega para os outros. Por algum tempo ele até fala da Bíblia para os outros. Por algum tempo ele fala de vida santa, mas ele não vive aquilo. Por isso ele é hipócrita. Em terceiro lugar, ele é mais danoso, porque quando ele cai, ele leva muita gente junto. Muita gente se apega a um líder. Muita gente se apega a alguém influente. Quando eu falo de líder, presta atenção. Eu não estou querendo só dizer aos oficiais da igreja. Porque existem muitos irmãos e irmãs mais velhos que acabam sendo líderes de alguém, acabam sendo modelos de alguém, acabam sendo influentes para alguém. E acabam que alguém dos mais novos olham para essas pessoas e acabam tendo referencial cristão nelas, por algum período, e começam a andar com eles, e começam a dizer, olha, o irmão fulano, a irmã fulana, como eles estão andando com Deus, eu vou segui-lo. E pela inconstância deles na palavra de Deus, eles acreditam piamente que aquele caminho é o caminho certo. E quando aquela pessoa lá, que é líder, entre aspas, né, que é um modelo, entre aspas, cai, ele leva muita gente para o buraco. Isso é terrível.
Versículo 21 agora. Em segundo lugar, Pedro diz que era melhor nunca terem conhecido a verdade. No versículo 21, Pedro diz que é melhor nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás. O que é que Pedro quer dizer com isso? Significa que eles zombaram do inimigo, e quando eu falo de inimigo aqui, eu não estou falando do diabo. Sabe quem era o inimigo desses falsos mestres? Deus. Eles zombaram do inimigo dentro da casa do inimigo. Meus irmãos, eles cutucaram, como se diz, né? Cutucaram a onça com a vara curta. Dentro do aprisco de Deus, eles cuspiram no prato que comeram. Eles zombaram de Deus. Então era melhor não terem nem conhecido esse caminho. Diz que eles caminharam no caminho da justiça por um período após conhecê-lo, volveram para trás. Quer dizer que eles estavam dentro do caminho da justiça, mas eles voltaram atrás. Isso significa então que esses falsos mestres deram as costas para o dono da casa onde eles estavam reunindo, né? E as regras, eles brincaram com as regras do dono da casa, que eles frequentaram por algum tempo. Então a gente começa a imaginar, é verdade, então acho que o castigo deles então tem que ser um pouco maior mesmo, não é mesmo? Porque você nem entrar na casa e dar as costas para Deus é uma coisa. Agora, você entrar dentro do aprisco de Deus, comer da comida de Deus, beber da água de Deus, ouvir da palavra de Deus, ceiar com o Senhor, na mesa do Senhor, por algum período, e depois fazer o que eles estão fazendo, é muito mais grave, não é? Você já pensou alguém entrar dentro da tua casa e mexer com as tuas filhas dentro da cama da tua filha? Do teu quarto? Não dá nem para imaginar, não é mesmo? Pois foram isso que esses falsos mestres fizeram dentro da igreja. Por isso, então, será grande a ruína daqueles que fizeram tropeçar o povo de Deus e desviaram as pessoas do caminho. Preste atenção, agora aqui a gente tem que entender uma coisa. Existem aqueles que são falsos membros, que Deus usa os falsos mestres, como nós aprendemos desde o início, para limpar a igreja, para levar para fora da igreja os falsos membros, através de seguirem os falsos mestres. É uma maneira, é uma ferramenta de Deus para purificar a igreja. Porém, existem verdadeiros crentes que ainda estão olhando para esses falsos mestres e vão cair. Tudo bem, eles vão se arrepender um momento e vão voltar para a igreja. Então existe uma segunda categoria aqui. É por causa destes que Deus tem uma ira sobremaneira maior contra esses falsos mestres, porque estão mexendo com seus filhos. E alguns até caminham errado lá fora, porque foram mal influenciados, mal ensinados. E vão caminhar lá fora por algum período. Depois, quando eles perceberem e se decepcionarem, alguns desses vão voltar para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo ICCG. Eu falo igreja verdadeira do Senhor, ou toda e qualquer igreja que seja bíblica, porque eles são verdadeiros. E quando eles se arrependerem, eles vão voltar para casa, que nem o filho pródigo. Eles vão voltar. E Deus vai ficar sobremaneira irado com esses caras. Ah, vai. Terceiro lugar e último, fechando, versículo 22. Pedro dá dois exemplos agora, exemplos práticos, bem conhecidos dos israelitas daquela época. E ele menciona aqui, ele está mencionando Provérbios 26:11. Porque no versículo 22 ele diz assim: com eles, com esses falsos mestres, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É um texto do Velho Testamento, Provérbios 26:11. Ele está querendo, no caso do cachorro. O que é que ele está querendo mostrar aqui? São dois animais que na época dos israelitas eram tidos como imundos. Naquela época não tinha quase esse negócio de cachorro como um animalzinho doméstico. O cachorro era um animal como um rato, como pombas que sujam a tua casa, né, nos nossos dias, né? Pardal. Não tinha valor. Eram animais nocivos. O cão não tinha valor nenhum para os israelitas. E ele diz que esse tipo de cão é como se alguém ainda bondoso pegasse esse cão lá na rua, todo cheio de sarna, todo bem
mal cuidado, leva para casa, trata dele e dá uma boa comida para ele. E ele pega e vomita. E o que é que ele faz depois que ele vomita? Tá, não vou falar. Mas você já sabe. É isso que o cachorro faz. Por quê? Porque está na natureza dele. E da mesma forma ele fala da porca. Alguém bonzinho vai lá, pega uma porca, lá no lamaçal, traz ela para casa, dá uma ducha nela, passa um perfuminho, põe um vestidinho nela e solta. O que é que a porca faz depois de lavada com a roupa nova? Corre para a lama de novo. Mergulha na lama. Por que ele está dizendo isso? Que esses homens, nesses exemplos, ele quer dizer que esses homens nunca foram verdadeiras ovelhas. Porque eles nunca foram salvos. Porque a natureza deles continua a mesma. Embora tenham visitado a igreja e convivido dentro da igreja por um período. Pedro está querendo dizer que a natureza impura do cão e da porca não permitiram que eles permanecessem no estado de purificação. Vai chegar uma hora que eles não vão aguentar, eles vão correr para o lugar natural deles, como esses homens. É isso que Pedro fala. Ele quer ensinar então Pedro quer ensinar que uma simples profissão de fé e uma mudança exterior apenas, só uma mudança exterior de conduta, não mudam o coração do homem. Um porco ou um cão nunca conseguirão ter a natureza de uma ovelha. Você pode fazer o que você quiser nele, pode até colar pelo na porca para parecer uma ovelha. Põe uma peruca nela, mas ela não vai virar uma ovelha. E tem uma frase de Spurgeon que nos ajuda, para encerrar. A frase que está rodando bastante aí no Facebook, bem simples, curta e objetiva, e que fala sobre isso. Spurgeon disse certa vez assim: as ovelhas podem até cair na lama. As ovelhas, hein? O que quer dizer que as ovelhas caem na lama? Que o crente, vez por outra, também peca. Nós não estamos isentos de pecar. Nós não estamos dizendo aqui que o crente agora nunca mais peca. Não. João diz que se o crente pecar, se o filho pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é propiciação pelos nossos pecados. Mas eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Então Spurgeon diz que as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Os porcos gostam da lama. Os falsos crentes gostam do pecado, é a natureza deles. Corrupção, libertinagem. Leiam comigo em 1 João para encerrar. 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, 9, está aí pertinho. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, quer dizer que ele nasceu da palavra de verdade, esse nasceu de novo. O que permanece nele é a palavra de Deus, é a divina semente. Ele tem o Espírito Santo, ele tem a palavra de Deus, ele nasceu de fato. Então uma hora ele vai sentir nojo da sua situação, e ele vai voltar para a casa do Pai, ele vai voltar para o chuveiro de Deus, vai tomar um bom banho, e ele vai falar como Davi fala: purifica-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve. Porque ele é verdadeiro, embora ele tenha pecado. Mas aqui ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado constantemente, sem se arrepender, sem mudar de vida. Então quem é nascido de Deus não faz isso, porque ele tem a preciosa semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Viver pecando é isso também, de novo, João repete. Ele fala: aquele que é nascido de Deus pode até pecar, mas ele não fica no pecado, ele não vive pecando o tempo todo e não se arrepende. Não, ele se arrepende, ele volta para o Pai, ele volta para Deus. Então é isso que Pedro está falando. E concluindo então, fechando nosso estudo dessa noite.
podemos tirar algumas conclusões. Espero poder ajudar os irmãos. Em primeiro lugar, essa palavra, eu quero deixar bem claro, por isso que eu falei que é um texto difícil, né? Mas essa palavra aqui não fala de pessoas caindo da graça. Não, isso não existe. Não fala de pessoas caindo da graça e perdendo a salvação. Não. O que Pedro mostra aqui é que podem haver pessoas que nunca foram salvas dentro do rebanho de Deus, apesar de terem professado verbalmente a fé, de serem batizados, mas isso não salva. O que salva é uma transformação de vida, é uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que salva. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Ok? Segunda conclusão que a gente tira, e é uma palavra de consolo para nós. Se você teme estar nessa categoria de falso, se essa palavra hoje falou com você, se essa palavra trouxe dúvida quanto à sua própria posição diante de Deus, diante da igreja e da sua própria salvação, se você teme por causa de uma palavra como essa, eu tenho uma boa notícia para você. É um grande sinal de que você é um verdadeiro crente. Porque o porco, o cachorro, não tem medo de voltar para o mundo. O falso não tem medo de voltar para o mundo e de permanecer no pecado. Ele não respeita autoridade nenhuma. Ele não quer saber se ele vai ter que prestar conta no julgamento para Deus. Ele nem reconhece isso. Nós vamos ver no capítulo 3, vai ficar para outra vez, que eles nem reconhecem a volta de Cristo, muito menos o seu juízo. Eles falam que isso é bobagem. Imagina, não vai ter juízo final. O mundo nunca vai acabar. Por isso, vamos curtir agora, aqui e agora. É isso que eles diziam. Então, se você teme no seu coração, você está na categoria de verdadeiro sim, verdadeiro crente. Nós, como verdadeiros crentes, passamos vez por outra, por algumas dúvidas quanto a nós mesmos, dúvida quanto à nossa justificação, dúvida quanto à nossa salvação. Nós ficamos ainda um pouco perdidos. Isso cai temor em nossos corações. E quando você sente esse temor, e você quer a resposta de Deus, é porque você é verdadeiro. Porque o falso não liga para essas coisas. Em terceiro lugar, uma outra palavra de consolo. Se você tem algum amigo, se você tem algum parente, filho, pai, irmão, marido, esposa, que está nessa situação, eu quero dizer para você, não desista dele ou dela, mas continue orando. Peça também oração, para que a igreja se una em oração pelo teu ente querido, que muitas vezes está nessa categoria de desviado, para que a gente possa interceder por ele, para que a igreja ore por ele, ou para que você ore por ele. Qual é a oração? Qual é o teor dessa oração que nós temos que fazer para ele? Senhor, dê a ele um verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento é a porta do verdadeiro eleito, é a porta de entrada do verdadeiro eleito para casa. Então ore para que haja um verdadeiro arrependimento na vida daquele que você ama, que está desviado. Em último lugar, batendo na mesma tecla, quero ser também enfático como Pedro. Se funcionou para Pedro, quem sabe funciona também para nós. Eu quero de novo falar para a igreja que o antídoto mais eficiente para ou contra os falsos mestres e as suas propostas indecentes e atraentes e que nos compram porque eles nos corrompem. Então, o remédio mais eficiente contra eles é um aprofundamento no estudo da palavra de Deus. É um conhecimento bíblico mais profundo. Exercite isso. E não só isso, mas além de um conhecimento mais profundo da palavra, é praticar aquilo que você estuda, colocar em prática, porque Jesus deixou bem claro que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica
é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E esses homens vão chegar perto de você e eles não vão te derrubar. Porque você está firme, você tem alicerce. Qual é o contrário? É quando a pessoa é inconstante, que nem Pedro falou. É aqueles que ouvem até a palavra, mas não praticam. E vêm aí os falsos mestres e vão derrubar. Porque são inconstantes. Não tem base, não tem alicerce. É isso que eu queria deixar para os irmãos essa noite. Deus tenha misericórdia da nossa igreja, irmãos. Deus tenha misericórdia da nossa membresia, porque nós estamos sendo atacados de vários lados. De vários lados. Eu quero que você permaneça firme no Senhor. E quando a pessoa, eu quero dizer para você, às vezes não é questão de ficar dentro de uma igreja, de uma denominação. Às vezes não dá certo de congregar conosco, por algum motivo, mas a pessoa vai e reúne em outro lugar, ótimo, não tem problema, ele é legítimo, quem somos nós para julgar? Mas quando a pessoa fica no mundo, é que eles não eram dos nossos. E eu convido você para ler em casa, 1 João, capítulo 2, versículo 19, e leiam em casa. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. É porque eles nunca vão querer voltar para uma igreja de novo. Vamos orar? Deus soberano, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é verdade, ela purifica a tua igreja, ela nos deixa em xeque, Senhor, ela nos deixa com o coração na mão, diante de algumas situações. Mas eu te peço que essa palavra ainda sirva de consolo para os nossos irmãos, para os teus verdadeiros eleitos. Que essa palavra console e fortaleça a tua igreja para que ela continue caminhando no caminho da justiça, baseada na palavra de Deus, na luz da tua palavra. É o que eu peço para todos nós, por esse pequeno rebanho, começando na minha própria vida, e para todos os meus irmãos. Eu te peço isso, que a luz da tua palavra continue clareando o caminho, para nós não nos tropeçarmos nessas pedras que estão querendo nos derrubar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai.